Feira hoje, dia 13 de março. Gente, o Dia Mundial do Sono é dia 15 de março. O tema deste Dia Mundial do Sono é equidade do sono para a saúde global. O sono é essencial para a saúde, mas persistem diferenças mensuráveis na saúde do sono entre as populações de todo o mundo, criando encargos adicionais e reforçando as desigualdades na saúde. O Dia Mundial do Sono é uma oportunidade para promover a saúde do sono, junto com milhares de outros profissionais e defensores da saúde do sono. Aqui em Caicó, as ações do Dia Mundial do Sono são desenvolvidas pelo curso de Medicina da Escola Multicamp de Ciências Médicas. Para falar da importância do tema, vamos conversar com o professor Pacheco e com Felipe Vanderlei, ele que é aluno do 8º período do curso de Medicina. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Olá, Marcos, bom dia a todos. Qual o significado do tema deste ano, equidade do sono para a saúde global? Então, sono é um comportamento, importante em nossas vidas. Normalmente a gente não valoriza muito o sono, mas o sono ele tem uma importância fundamental para a saúde do sujeito. Nesse sentido, as diversas populações, as diversas ocupações, por exemplo, de vida laboral, pessoas que trabalham à noite, pessoas que trabalham em turnos de rotação, pessoas que dormem cedo, outras que têm uma preferência de dormir mais tarde, outras que, na verdade, têm um ritmo, por exemplo, como a nossa região, um ritmo numa zona rural. Então, todas essas diferenças na vida de uma pessoa, sejam elas suas atividades do dia a dia, ou dentro dessas atividades, sua vida de trabalho, isso se faz necessário que a gente olhe para cada sujeito dentro da sua particularidade. Então, essa equidade é levar o tema sono para todas as populações, levando em consideração a sua particularidade de vida. Felipe, bom dia. Me fala um pouco agora como é que vai ser a programação, que aqui em Caicó, no caso, vai ser uma semana inteira de ações, é isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Então, em relação à programação, todo ano existe uma semana completa, em que geralmente nós da universidade fazemos diversas ações na comunidade, ou então até mesmo na universidade para educar os próprios estudantes, como eu, a saber mais sobre o sono, já que é um tema até mesmo às vezes negligenciado em muitas faculdades, que precisa de mais atenção. A programação em si, ela vai ser lançada no nosso Instagram, que é o ritmes_mcm, @ritmes_mcm, e ela vai ser lançada aos poucos de acordo com a disponibilidade dos professores, dos alunos que vão participando. Convido até mesmo o público a olhar o Instagram em si e conhecer um pouco mais sobre a nossa proposta. No caso, começa quando a semana aqui em Caicó? As atividades, muitas vezes, não são restritas à semana em si. Sei. A semana é mais como eu posso dizer, um artefato que nós utilizamos para chamar a atenção. Chamar a atenção para o debate, mas muitas vezes nós fazemos atividades durante o mês inteiro. E assim, não para nesse mês, não para nessa semana em si. Às vezes acontece o ano inteiro, diversas atividades. Professor, como é que a semana ela pretende contribuir para promover essa conscientização da importância do sono? Isso. É importante também a gente apontar que desde o início do nosso curso de Medicina, 2014, os estudantes entraram na primeira turma em 2014, desde 2014 o nosso grupo de pesquisa já vem desenvolvendo atividades. Então a gente desenvolve atividades tanto como o Felipe apontou, dentro da nossa escola com os estudantes e outros professores colegas, como também nas unidades básicas de saúde. Então a gente já teve a oportunidade de visitar a unidade básica de saúde, levando a temática e mesmo provocando a população, porque sono, todo mundo conhece pouco sobre o sono, mas às vezes tem pouco espaço para falar, tem poucos profissionais que estão disponíveis. Então também, até pegando o que o Felipe trouxe para a gente agora, hoje, por exemplo, no mundo inteiro, está tendo, nessa semana, tendo atividades sobre sono. Então, aqui no Brasil, sobretudo. Então, na verdade, é uma semana que tem como o marco, o que vai culminar na sexta-feira, dia 15, mas as atividades são feitas de forma diversas. Aqui, nós ainda temos um planejamento de fazer atividades na rua mesmo. Nós ainda não tivemos condições de fazer por logística, mas o nosso objetivo é dessa forma, que estudantes do ensino médio recebam as informações. Então nossos estudantes vão às escolas do ensino médio, por exemplo, que os estudantes possam vir nas nossas escolas e que também a gente vá nas unidades básicas de saúde. Você falou que no Seridó, por exemplo, as pessoas às vezes dormem menos, A cada dia que se passa, o sertanejo ele está dormindo menos, por exemplo, isso é preocupante? Sim, é bastante preocupante. Inclusive, eu sou o que nós chamamos de pequeno dormidor. Então eu tenho uma característica fisiológica de dormir pouco, dormir no máximo 5 horas por noite.
E isso é o meu funcional, o meu biológico. Porém, várias pesquisas, né, já mostram que as pessoas que dormem menos do que um estabelecido, pelo menos 7 horas, os dados estão mostrando, vários trabalhos estão mostrando esses dados, né, apresentam prejuízos no sono. Então, por algum motivo, por que é que eu estou dormindo menos? Existe aquele que dorme menos biologicamente e aquele que dorme menos porque restringe seu sono mesmo, né? Então, eu vou ficar no celular, né, até de madrugada e eu tenho que me acordar cedo porque eu vou trabalhar. Então, isso eu prejudico meu sono e isso eu tenho uma série de doenças que vão estar atreladas a isso. Inclusive, né, eu gosto de dizer, gosta de usar a expressão, é uma bola de neve, né? Então, por exemplo, o colega anterior estava falando sobre obesidade, né? É um tema difícil, né? A obesidade é multifatorial, muito complexo, mas eu engordo, eu aumento de peso, eu acumulo gordura se eu durmo pouco. Se eu durmo pouco, eu acumulo gordura. Se eu acumulo gordura, eu atrapalho meu sono e durmo pouco. Aí eu acumulo gordura e vira essa bola de neve. Tá entendendo? Então, dormir menos do que o ideal é prejudicial. E aqui no Seridó a gente já tem observado isso. Pois não, Felipe. Queria até complementar o professor Pacheco em relação à questão da obesidade em si, até explicando por que a gente engorda quando a gente dorme menos. Quando a gente dorme menos, já existem estudos que mostram que apenas uma noite de privação de sono, ou seja, uma noite sem dormir pelo menos 7 horas, desregula totalmente o seu ritmo de hormonal. O que seria isso? Por exemplo, existem hormônios dentro da gente que provocam saciedade e outros que provocam fome. Quando nós estamos dormindo bem, os hormônios da saciedade, eles continuam sendo produzidos normalmente e os hormônios da fome, eles produzem de forma autônoma, ou seja, na verdade autônoma não, pulsátil, né? Eles são pulsáteis e acabam provocando fome de forma natural, assim por dizer, né? Mas quando a gente dorme mal, ou dorme menos na verdade, ocorre uma inversão. Nós começamos a produzir mais hormônios da fome do que hormônios da saciedade. E o que acontece? Essa fome exagerada devido a esses hormônios em excesso da fome provocam uma vontade maior de consumir carboidratos. Para a população que não conhece o termo carboidratos, é açúcar. Basicamente açúcar, pão, tapioca, doce mesmo, o chocolate. Então, aumenta muito essa saciedade por essa vontade por comer doce em 20%, 20 a 30%. E isso leva justamente a um quadro de maior tendência de ganho de peso. E justamente quando a gente ganha mais peso, existem condições, por exemplo, como a obesidade, que leva a um aumento de ganho de peso ou de gordura na região abdominal e na região do pescoço. E quando a gente respira, nós temos uma complacência. O que seria complacência? É a nossa via aérea ela abrir para o ar passar. Então, quando nós temos uma maior quantidade de gordura, ou seja, peso no pescoço, a via aérea, onde passa o ar da respiração, fecha com mais facilidade. E isso se traduz em quê? O paciente não respira bem quando está dormindo. Ou respira um pouco menos do que deveria. E ele acorda mais, ele acaba tendo um sono mais leve, mais prejudicado. E isso faz com que justamente ele tenha, de novo, o mecanismo do prejuízo no sono. Dormir bem emagrece, porque às vezes você tem essa sensação, né, de que você vai dormir e quando acorda você perdeu umas graminhas durante o sono. Acontece isso mesmo? Não tem essa relação do fato de a gente dormir bem uma noite, né? Tem aí todo o aspecto de o quanto de água que eu vou ingerir, quanto vai ser acumulado, mas uma coisa já é bem estabelecido, né? Dormir mal, e dormir mal não necessariamente é eu ter uma noite menor. O que seria essa noite menor, por exemplo? Eu posso estar acordando várias vezes. Então, já que a gente está falando dessa questão da alimentação, então, o famoso atacar a geladeira à noite, ou precisar comer à noite, é um sinal importante de que tem uma alteração do sono. Então, se eu venho, independente de eu ir na geladeira, mas se eu venho me acordando várias vezes à noite, e, por exemplo, como o Felipe trouxe o grande exemplo da apneia obstrutiva do sono, que ela é extremamente grave, é severa, né? Chama a atenção para a gente o ronco, né? Quando o sujeito ronca, sinaliza para a gente que a via aérea dele ela está sofrendo um fechamento, um colapso, né? Como o Felipe trouxe. Então, a apneia do sono ela é muito prejudicial. Então, mesmo que o sujeito não perceba que acordou, a gente vê isso nos pacientes, né? Os pacientes que fazem exame do sono, a gente tem a oportunidade de ver, quem cai com a gente não faz ainda, mas em outros centros que a gente já participou, a gente tem a oportunidade de ver que o paciente acorda, a gente percebe pelo eletroencefalograma, ele não percebe que ele acordou, e isso ele prejudica o sono dele.
Você consegue identificar aqui em Caicó iniciativas ou programas que promovam, por exemplo, a saúde do sono, ou ainda é muito tímido esse avanço? Então, ainda é muito tímido, né? Isso por vários aspectos. Então, a gente tenta uma penetração, apesar de 10 anos que nós já estamos aqui, né, com atividades, mas a gente tenta uma penetração também em outros meios, né? Por exemplo, estar aqui com vocês, né? Então, assim, é extremamente importante. Normalmente a gente só faz essas visitas na semana do sono, mas sempre gosta de dizer, a gente está disponível, chama a gente para conversar, né? E a gente tem, dentro da nossa escola, a gente tem caminhado, por exemplo, né, além do nosso grupo de pesquisa, uma liga acadêmica, né, sobre saúde do sono. E isso é importante porque acaba agregando outros profissionais que ou não tinham conhecimento do sono ou não tinham oportunidade de expressar isso, né? Então, nosso objetivo é que futuramente nós tenhamos um ambulatório do sono, em que a gente possa estar mais diretamente com a população para tratar não só dos distúrbios, mas aspectos de prevenção. Porque várias coisas que a gente pode prevenir de problemas de sono são o que a gente chama de higiene do sono. Então, existe higiene do sono, significa eu melhorar o ambiente do sono do indivíduo com pequenas mudanças que a gente pode fazer, por exemplo, não só no quarto da pessoa, mas hábitos antes de ele ir para o quarto, antes de ter vontade de dormir. Então, isso já favorece bastante. Ô Felipe, você acredita que a Covid-19 ela teve algum impacto na qualidade do sono das pessoas em todo o mundo? Com certeza, com certeza. Existem diversos mecanismos que a Covid ela prejudicou a respiração do paciente, até mesmo a forma como o paciente ele encara o sono. Porque ele prejudicou, de certa forma, a complacência pulmonar. O paciente ele tem pacientes que acabavam tendo prejuízos na respiração, no sentido de eficiência da respiração, já que se trata também de uma infecção de via aérea, né? Tem essa característica. Tem assim, não posso simplificar, né, professor, no porquê que o Covid ele causa prejuízo. Mas sim, ele causa tanto em questões cerebrais, né, neurais, como também em questões fisiológicas da respiração. Que no caso são relacionados com o sono. Exato. Porque o sono ele é interligado com diversos sistemas do nosso corpo, né? Não dá para, por exemplo, você dissociar e dizer que o sono é apenas na noite. Não, o sono ele acontece, fase do sono acontece durante todo o dia. Por exemplo, quando é que você tem uma recuperação do seu corpo de fato? É quando você está dormindo. Não tem como você recuperar a sua mente e o seu corpo se você não estiver dormindo bem. Basicamente existe um conceito chamado pressão de sono. Eu não vou explicar fisiologicamente, tudo bem, porque dificilmente vai ser explicado em 5 minutos, por exemplo. Mas é basicamente o seguinte, você vai consumir muita energia durante o seu dia, certo? Você vai comer, você vai fazer exercício físico, e tudo isso vai se acumulando. Essa energia gasta, entre aspas, vai se acumulando no seu cérebro. É o chamado de adenosina. A adenosina é basicamente o substrato que é acumulado durante o nosso dia. E durante o sono é justamente quando o nosso cérebro tira essa adenosina. Ela joga fora isso, limpa o nosso cérebro e faz com que a gente acorde no outro dia melhor. Mas quando você não dorme bem, isso é acumulado. Você reteve a energia que aquele substrato que você não limpou. Professor Pacheco, se você pudesse dar uma receita aí, né, para quem está em casa nos ouvindo, como é que a gente consegue ter um sono bom, um sono realmente bacana, maravilhoso? São várias coisas, também é multifatorial, né? Então, eu vou ainda comentar um pouquinho dessa fala, né, da gente sobre Covid, né? Uma das coisas que Covid também trouxe bastante problema para a gente foi o isolamento social, que alterou algo importante, que é a gente tem uma sincronização social. Ou seja, nós temos ritmos diários que a gente precisa seguir, né? O estudo do sono ele veio de uma grande área chamada cronobiologia, que estuda os ritmos biológicos, né? Por exemplo, os ritmos hormonais. Nem todo cronobiologista concorda que a gente deve ter uma regularidade nos horários do sono. Mas a gente sabe que se nós não tivermos essa regularidade, a tendência é prejudicar o sono. O que seria essa regularidade? Eu tentar manter os meus horários de dormir e acordar, inclusive no final de semana, né? E aí é para apanhar, né? Ninguém gosta de dizer isso assim, ó. Eu vejo, tem vários amigos que botam nisso. Me acordei no sábado, 6 da manhã. Poxa, eu digo parabéns, nesse sentido, de que ele está mantendo uma regularidade. Então, Claro. então vamos lá. Então quer dizer que, por exemplo, digamos, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu geralmente você usou um termozinho. Pequeno dormidor. Eu sou um pequeníssimo dormidor, né? Porque
eu vou dormir de 11, meia-noite, acordo de 4 todos os dias, na semana, né? Sim. No fim de semana eu queria acordar mais tarde, Sim. 8 horas, 9 da manhã, só que no máximo 6h30 eu já estou acordado. É o meu sistema biológico que faz isso, por exemplo? Exatamente, né? Não está muito Eu claro. sou programado para acordar cedo. É programado para acordar cedo, né? Agora, claro, se não acordou, né, a gente não vai acordar a pessoa. Então, por exemplo, eu passei muitos anos trabalhando em UTI. Então, acordar um paciente 3 horas da manhã para fazer uma nebulização é o cúmulo do absurdo, né? Então, aqui eu estou aqui colocando na rádio, é isso mesmo, é absurdo e a gente pode discutir depois sobre isso. Se o paciente tiver com dificuldade respiratória, ele vai acordar. Se ele está dormindo, é melhor que ele deixe ele dormir. Né? Então, toda vez que a gente acorda num horário que nosso cérebro não nos acordou, nossa programação biológica não nos acordou, a gente atrapalha o nosso sono. Então, se você naturalmente acorda às 4 horas da manhã e não consegue mais ficar na cama, é sair da cama. É a mesma coisa, por exemplo, levar problema para a cama. Né? Eu, particularmente, eu luto com isso. Né? Então, tem certas épocas da minha vida que, quando eu deito, é a hora que eu começo a pensar. Né? Eu digo assim, tem que reprogramar esse cérebro no sentido de que não é hora, melhor é dormir, e essa coisa toda. Não é fácil. Não é fácil. Existe todo um trabalho, né? Inclusive, hoje em dia, existe a psicologia do sono, que é algo muito potente, inclusive no Brasil, né? Em que o paciente faz um trabalho direcionado para as crenças que ele tem sobre o sono e o que ele pode fazer por isso. Né? Mas quanto mais eu puder manter uma regularidade desse sono e respeitar o meu biológico, melhor é. Entende? Melhor será. Entende? Então, e aí a gente precisa saber o que está acontecendo, por exemplo, nesse acordar. Por exemplo, eu vou dizer a vocês, desde a minha adolescência eu acordo 5h30 da manhã. Pronto, esse é o meu biológico. Se eu começar a acordar às 3, veja como muda. Isso chama atenção para algo. Né? Então, por exemplo, muitas vezes o paciente com depressão acorda às 3 horas da manhã. Não tem ronco, não tem apneia, ele não dormiu pensando em problemas. Então, vejam que se mudar o padrão, nos chama atenção algo. Né? Então, por isso que o sono precisa ser estudado de uma forma que a gente diz longitudinalmente, ou seja, 2 semanas, 3 semanas, né? Avaliando o meu sono, como é que o meu sono tá ocorrendo, o que foi que aconteceu hoje, para que eu não. Hoje durante o dia, por exemplo, né? Para que eu não consiga dormir no meu horário habitual, na noite da quarta-feira à noite. Então, essas coisas são importantes, isso é um aprendizado. Como eu tinha começado a dizer, sono é um comportamento. Então, por ser um comportamento, né, ele também aprende certas coisas. Então, por exemplo, quem aqui nunca teve a experiência de botar o despertador para 7 horas e acordar 6h30 antes do despertador, né? Então, a gente não sabe exatamente como é que o sistema do sono conversa com o sistema da cognição, mas conversam. E quem não consegue, por exemplo, acordar com o despertador? Eu conheço pessoas que colocam o despertador 3 vezes para despertar de manhã. Não acorda. O sono realmente está pesado. Exatamente. A priori, a gente pode dizer que esse sono ele está sinalizando que ou o despertador está muito cedo para aquele sujeito. Na verdade, o despertador está cedo para aquele sujeito. Agora, está cedo por quê? Porque não é o biológico dele ou porque a noite dele está tão ruim que ele não consegue mais acordar no horário. E sono é... Você vai perguntar, né, querido? Mas olha só. Sono tem um aspecto importante. Veja, a gente não recupera sono, certo? Tudo bem, se seu biológico vai dizer que no sábado se acordar mais tarde, beleza. Mas recuperar sono não é bem assim. Então a gente não vai dormir. Quantas pessoas também já não dormiram 12 horas se acordam pior do que quando foram dormir, quebradas, moídas. Então, porque dormir muito não é dormir bem. Né? Então é importante entender por que é que eu não consigo acordar com esse despertador. Pergunta agora vem de quem menos dorme na rádio, nossa diretora Joelma de Souza. Bom dia, Joelma. Bom dia. Você dorme quantas horas por dia? Não minta não, seja sincera. Eu acho que umas 4. 4 horas? Não, mas eu estava prestando atenção, né? E hoje eu amanheci com uma fome grande. Né, e falando, quer dizer, ontem eu só consegui dormir 2 horas, né? Eu acordei várias vezes, aí eu olhava o relógio, era 2 e pouco, 3 e... Eu digo, meu Deus, e não consegui adormecer, né? E eu tenho às vezes Geraldo diz assim, quando eu deito eu adormeço, eu digo, como eu queria ser assim. E justamente, quando eu deito, parece que aí a mente vem acelerada, pensando em um monte de coisas e eu querendo desviar para ver se adormeço, né? Mas dentro dessa questão... Aí hoje eu fiz uma reflexão, por que eu estou com tanta fome?
Aí quando vocês estavam falando, eu digo, pronto, então deve ser por isso que eu amanheci com tanta fome, porque eu só consegui dormir 2 horas. Pode ser isso, não pode? O sono mexe com esses aspectos sim, né? E não necessariamente de forma tão aguda, porque sentir fome é algo que envolve outras coisas. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm ansiedade, elas sentem mais vontade de comer. Aí o que é que eu somo a isso, né? Como o Felipe estava trazendo pra gente. Aí eu não consigo dormir bem por causa da ansiedade. Aí eu altero meus níveis hormonais. Porque é uma coisa importante a gente entender. Sono, e agora o que a gente está agora, vigília, o que é que ocorre? Durante agora, o nosso momento agora, vários hormônios do nosso corpo estão sendo liberados e outros não, porque não devem. À noite pode acontecer o contrário. Existem hormônios só do sono que vão estar sendo liberados. Então, se eu não tenho esse sono, né, nas minhas horas normais, como por exemplo a colega dizendo, dormir só 2 horas, né? Então, com certeza, eu desregulei nessa noite. Inclusive, alguns hormônios de forma aguda. Tem hormônios de forma aguda que eles são alterados. Outros precisam de mais tempo, de mais dias. Outros não. Então, por exemplo, esses da saciedade, né, e do estímulo da fome, eles são de forma aguda, né, a sua resposta, né? Então, pode ser. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não tenho para que estar dormindo muito, que quando eu morrer eu vou dormir eternamente, né? Não é bem assim, né? Você pode dormir pouco, dormir ruim, você pode ter problemas durante a vida terríveis, né? E vai morrer mais cedo e mal, né? Tem esse detalhe, né? Porque morrer a gente vai morrer, então vamos morrer bem, pelo menos, né? Então, assim, deixar pra dormir quando morrer, né? Então, não é sono, não é... Morte não é sono. Se morte fosse sono, ia ficar do velório esperando que a pessoa acordasse. Então assim, não é bem assim. Então eu preciso mudar meus hábitos, né, também para que tenhamos essa qualidade de sono, para a gente viver bem. Porque dormir mal, minha gente, por exemplo, leva a pressão arterial elevada, né, leva a hipertensão, né, leva a perda de memória, leva a irritação. Certo? Leva a uma situação de a gente, por exemplo, não avaliar uma situação de risco. Vejo sinal vermelho, vou passar, e passo. Não estou avaliando bem ao que eu estou me expondo. Então, não dormir bem traz uma série de alterações, que todas elas vão se somando. Então, se eu tenho pressão alta, porque eu não durmo bem, dá certo dizer o que eu vou dizer. Não adianta só tomar medicação. Não adianta. Professor, a gente sabe que, por exemplo, a qualidade do sono também interfere no seu rendimento pessoal, profissional, né? Às vezes você chega na empresa já abrindo a boca, morrendo de sono. Você acha que a qualidade do sono deveria também ser um tema presente nas empresas, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Então, um dos objetivos, por exemplo, do Dia Mundial do Sono, né, é que cada vez mais entidades que não sejam entidades científicas que estejam envolvidas, né, com sono, elas possam levar essa informação. Por exemplo, o Google. Né? Então, o que é que o Google começou a fazer com seus funcionários? Vocês vão trabalhar no horário de vocês, no ritmo de vocês, no ritmo da vigília. E a produção aumenta. Então, né, já que eu estou falando quando a gente fala em relação de trabalho, eu vou usar a palavra infelizmente. Quando a gente fala em relação de trabalho, infelizmente, no mundo que a gente vive, né, neoliberal, capitalista, então esse tipo, entre aspas, globalizado, esse tipo de vida social, né, está relacionada com a produção. Mas o que é produção? Eu estar das 7 às 19 fazendo, ou eu estar, por exemplo, vou chutar um número aí qualquer, das 15 às 22 no meu horário de produção, no meu horário, por exemplo. Eu sei que 22 horas é tarde, mas estou entendendo o que eu quero dizer. Então, na verdade, para a empresa, se ela entendesse, né, que se eu tiver com um bom sono, eu vou responder melhor às demandas da empresa, isso mudaria bastante a realidade daquela empresa. Que bom, né? Parabéns aí a vocês e dizer que o nosso programa aqui ele está escancarado, nem aberto, é escancarado aí para qualquer notícia, qualquer debate, qualquer temática que a Escola Multicampo de Ciências Médicas julgue necessário. Felipe, está aí no 8º período, já vai se formar médico aí, não é isso? Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade, viu? Estou um pouco mais perto do que longe ainda, né? Mas eu queria acrescentar uma coisa ao professor Pacheco, porque você falou muito no contexto de trabalho. Mas existe um ramo na cronobiologia, na verdade, na medicina em si, que estuda, por exemplo, o que a gente chama de ontogênese do sono. O que seria isso? É basicamente o envelhecimento do sono.
Você pode observar, por exemplo, um bebê. Um bebê, ele dorme e acorda o dia inteiro, não é isso? E é o normal dele. Se você deixar ele lá, ele vai fazer isso o dia todo, sem você interferir. Mesmo que às vezes alguns tenham mais resistência a dormir do que outros, né? Mas isso a gente chama de um sono, por exemplo, polifásico. Poli vem de muitas fases do sono. E nós adultos e adolescentes acabam tendo um sono bifásico, muitas vezes, ou até monofásico. Mono, me refiro a uma fase, ou seja, você acorda e dorme, acorda o dia inteiro e dorme à noite. Tem pessoas que dão um cochilinho à tarde, por exemplo. Mas qual é a importância de saber disso? Adolescentes, eles têm um costume de dormir cada vez mais tarde e acordar cada vez mais tarde também. Isso, às vezes, é conhecido como preguiça. Ele é preguiçoso. Dorme tarde, acorda tarde. Aí chega na escola de 7 horas da manhã, com muita preguiça, não presta atenção na aula. Mas isso não é necessariamente preguiça. Muitas vezes, na verdade, a biologia do corpo humano, ela traz essa característica na fase da adolescência. De dormir mais tarde e acordar mais tarde. E muitas vezes o fato da escola cobrar do aluno acordar, por exemplo, de 6 da manhã para se arrumar, tomar banho e ir para a escola, prejudica, sim, o rendimento deles. Por isso até que nossa universidade, as atividades, elas só começam a partir de 8 horas da manhã. Não porque nós somos adolescentes, mas porque nós somos adultos jovens, que acabam tendo ainda uma característica muito parecida com os adolescentes. Conforme você envelhece, por exemplo, você pode perceber que um idoso, ele dorme até pouco, muitas vezes. Ou então ele dorme muito cedo. Porque essa característica do adolescente ele vai se invertendo conforme você envelhece. Você vai dormindo cada vez mais cedo e acordando cada vez mais cedo. Então, entender isso, às vezes é muito importante você entender isso na escola. Porque às vezes o adolescente ele se cobra, ele acha que deveria estar dormindo mais cedo porque é cobrado aí se acordar mais cedo, mas ele não consegue. Eu mesmo era um desses, eu cheguei até a ter insônia por maior parte da minha vida, na infância e adolescência. E hoje você consegue dormir melhor? Durmo. Hoje eu durmo muito melhor, porque assim, a partir dos estudos, também dos professores que me ajudaram, de tratamentos que eu já fiz, eu comecei a entender a importância de você priorizar o sono acima de tudo. Por exemplo, eu não vou estudar para uma prova de 10 horas da noite. Hoje em dia eu não estudo, eu paro de fazer tudo às 10 horas da noite e vou dormir, porque eu sei que o rendimento do estudo não vai ser a mesma coisa se eu acordar no outro dia bem para fazer a prova. Professor Pacheco? Por isso, né, que professoras e professores não reclamem de estudante que esteja dormindo na sua aula, pelo contrário. Aceite e chame para conversar. Não é preguiça. Não é preguiça. Pode ser preguiça e preguiça é coisa da vida mesmo, mas pode não ser preguiça, que é pior. É pior que não seja preguiça, porque o sujeito vai ficar se cobrando, né? Então, meus alunos mesmo sabem, né? Não me incomodo que durma na minha aula. Eu sei que eles vão estar prejudicados por sono. Vão cochilar? Vão, porque eu também já dormi na aula de professor. Então, chame para conversar, que é mais importante do que, né, reclamar e taxá-lo de preguiçoso e que não quer nada. E só para fechar, o ambiente favorece, por exemplo, a qualidade do sono? Hoje em dia é muito normal você estar na rede, na cama, do seu lado um telefone celular, uma luz ligada, isso prejudica também? Bastante. Então, assim, ambiente escuro, certo? Se eu me incomodar com total escuro, então, que tenha pelo menos uma luz lá de fora, mas um ambiente escuro, né? A temperatura, eu sei que é complicado na nossa região, mas a temperatura que seja agradável para você, nada de celular, nada de televisão, nada de Alexa ligada, né? Então, a minha família, por exemplo, que é toda de Pernambuco, né? Alguns alunos que eu tenho de orientando, dizem assim, posso mandar mensagem de 1 da manhã? Eu disse, pode mandar, eu só não vou ver, não tem problema nenhum, né? Então, nada de celular, nada de televisão, nada de rádio ligado, nada de Alexa, nada de luz, nem abajur, nem aquelas luzes. Não é fácil, mas é o... Sabe, nada disso. Não é fácil, mas é o ideal, né? Até a luz do ar-condicionado, por exemplo. Professor, posso dar umas dicas Aquelas luzes que você usa na televisão, você deixa em stand-by, a luzinha vermelha, quando tá ligado fica a luzinha verde, Isso. também prejudica? Tem trabalhos que dizem que prejudicam. Né? Que prejudicam. Olha só, então. Tira da tomada. E a luz do ar-condicionado, né? Também tem esse aspecto. Por exemplo, o ar do meu quarto fica totalmente escuro, né? Mas a luz do LEDzinho lá dele ilumina meu quarto. Quer acrescentar alguma coisa? Posso dar umas dicas de higiene do sono, professor, para assim, o público eu vou já geral, anotar aqui, porque meu sono aqui é terrível. Viu? Eu até costumo fazer isso quando eu atendo alguns pacientes como estudante, né? Logicamente sobre a supervisão, mas eu costumo dar algumas dicas de higiene do sono para os pacientes que alegam problemas de sono, porque foi o que me curou, entre aspas, da insônia. Não foi
a droga, por exemplo, a droga que a gente usa, que é um Zolpidem, por exemplo, muito conhecido, né? Ou um benzodiazepínico, que é remédio para dormir jamais, então. Por enquanto, jamais. Geralmente os médicos utilizam como artifício para ajudar o paciente, um passo, ajuda a dar um passo, mas muitas vezes não é o que cura. Não me curou, por exemplo, eu passei meses e meses usando remédios para melhorar o sono e não funcionava. No fundo, o que funcionou mesmo foi, numa parte, o uso da medicação para ajudar e a higiene do sono. E como é que funciona isso? A higiene do sono é justamente o que o professor falou. Você tem um ritmo, você tem que ter uma rotina de sono. Assim como você tem uma rotina para você trabalhar, para você estudar, você tem que ter uma rotina para dormir. Como é a minha rotina? Na maioria das vezes, logicamente que tem exceções, né? Mas a rotina é basicamente eu tomo um banho, escovo meus dentes, respondo o que precisar no celular antes das 9 horas, deixo o celular de lado, se possível, né? Muitas vezes acontece algum imprevisto, um familiar, liga alguma coisa, mas isso a gente não prevê. Mas na rotina você tem que estabelecer isso. Desliga as luzes do quarto, faz alguma coisa. Algumas pessoas gostam de rezar, meditar, ler, mas ler não no celular. Pode ler um livro, um panfleto, uma coisa que não seja proveniente de luz. A luz em si, ela que prejudica o nosso sono. O professor não entrou nesses detalhes, mas existem hormônios, por exemplo, no nosso corpo, moléculas que levam você a querer dormir. E essa molécula é muito conhecida como melatonina, mas eu não vou entrar nessa seara porque muitas pessoas acabam querendo utilizar a melatonina para dormir. E, por favor, não façam isso. Procure um médico antes de utilizar qualquer remédio, porque a melatonina não funciona dessa forma, certo? Mas a partir da falta de luz, essas moléculas, esses hormônios, eles levam você a querer dormir e não a dormir por si só. E aí o fato de faltar luz ali no ambiente e faltar estímulos, por exemplo, estímulos sonoros, estímulo alimentar, por favor, ninguém decida fazer um jantar depois das 10 horas e queira dormir imediatamente. Principalmente se for uma refeição copiosa, ou seja, uma refeição que te deixa muito cheio. Porque essa refeição, ela é um sinal para o seu cérebro que você não quer dormir. Quanto mais você come antes de dormir, menos o seu cérebro interpreta que você quer dormir. Atividade física em excesso também antes de dormir, por favor, não, porque você está pedindo para não dormir. Você está pedindo para fazer alguma maratona à noite, para ficar lá rodando na cama 10 vezes. Então, evite essas atividades que te causam muito alvoroço, que te causam muita necessidade de fazer mais coisas depois das 6 horas da noite. Porque depois das 6 horas você começa a entrar em outro ritmo, né? Academia, por exemplo, jamais, então? Não, eu não digo jamais porque cada um tem sua rotina, né? É muito difícil, por exemplo, a pessoa que trabalha o dia inteiro deixar de praticar uma atividade física porque depois nesse horário é inconveniente. Não, é você tentar evitar. Promover saúde do sono, promover higiene do sono, vai muito mais de você compreender a sua rotina interna, o seu ciclo, do que você seguir a risca a rotina do professor Pacheco, por exemplo. Porque a rotina dele é totalmente individual. Cada um tem que procurar, mas procurar por diminuir fatores que prejudicam. Né? Que dê essa ativação, né? Porque, por exemplo, desculpe, Felipe falando assim, ler um livro, por exemplo. Se eu for ler um livro que me excite demais, você está entendendo? Não é? Vamos dizer que eu estou na sala e vamos dizer que a televisão ela tem um ato hipnótico de induzir a sono. Aí eu vou assistir uma Missão Impossível, por exemplo, acho uma novela que só tem gritaria e pancada. Eu não assisto BBB, não vou criticar não, mas assim, só tem briga. Então, isso eu vou estar atiçando, digamos assim, o meu sistema, o cérebro da vigília, vai ser difícil, né? Veja como é tão individual, vou fazer uma fala rápida. Eu, por exemplo, né, eu sempre joguei vôlei na minha vida, né? Parei por causa de algumas atividades. Então, às vezes quando eu não conseguia dormir direito, eu ficava de olhos fechados, imaginando uma partida de vôlei, eu ficava vendo a jogada. Não chegava nem no terceiro ponto, eu já estava dormindo. Então, cada um vai ter, também perceber, né? Felipe trouxe coisa muito importante, né? Eu também faço isso na minha casa, por exemplo, eu vou desligando luzes, né? Então, começo pela sala, desligo um trilho de luz na sala, desligo esse trilho de luz, deixo só uma luz, só aquela ali no banheiro, por exemplo. No meu quarto fica só um abajur, mas eu já estou no clima, né? Então, como o Felipe trouxe, eu já tomei banho, já escovei os dentes, já estou dizendo ao meu cérebro que eu estou entrando, né? Algumas pessoas vão tomar um chá, por exemplo, que não tem a cafeína, não é chá verde, não é chá mato, não é chá preto. Enfim, então entrar no ritual, isso é importante. Que bom, então vamos parar de colocar a desculpa do sono ruim na muriçoca, né? A gente também tem muito a ver com a questão dos nossos costumes e hábitos de vida, né? Professor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bom, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que estamos disponíveis, né, o ano inteiro. Essa semana é isso, é para chamar a atenção
Mas qualquer coisa chama a gente aqui no espaço, que a gente vem com o maior prazer. Se tiver dúvidas, manda pra gente também. Procura a gente que vai ter o maior prazer de dialogar. Obrigado mais uma vez. Felipe Vanderlei, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, Felipe. Muito obrigado pelo espaço, né, Marcos? E eu agradeço também, eu reitero as palavras do professor, que falar sobre sono é cada vez mais importante e tem uma intersecção com todas as áreas da medicina que você imaginar. Então, com a endocrinologia, com a neurologia, com a psiquiatria, com a geriatria. Se você quiser trazer esses profissionais, você pode abordar também o sono com eles, porque eles com certeza vão ter pacientes com diversas experiências, diversos problemas de sono, que às vezes precisam ser tratados de forma direta e não indireta. A nossa ouvinte Maclé colocou aqui, eu durmo até na cadeira do dentista com o motorzinho trabalhando, né? Então no caso dela, ela tem excesso de sono, não é isso? Pronto, perfeito. Então, perfeito isso. O que é que acontece? Hoje em dia a gente não deve perguntar mais à pessoa se ela dorme bem. A gente deve perguntar à pessoa se ela tem chance de dormir durante o dia. Então, se uma pessoa chega para mim na cadeira do dentista, por exemplo, eu não sei, né? Eu vou dizer, se na cadeira do dentista eu durmo, então isso chama a atenção que eu estou tendo uma sonolência, eu posso estar tendo uma sonolência excessiva diurna. Se eu estou na recepção de um consultório e eu durmo, isso é 10 da manhã, isso é 3 da tarde, isso mostra que eu estou tendo sonolência durante o dia. Então é muito comum o paciente dizer assim, se eu me encostar eu durmo muito bem. É só me encostar aqui na cadeira que eu durmo. Isso não é bom pra gente. Então, não é pensar assim, não é se eu durmo bem, durante o dia eu tenho sono. E o nosso ouvinte colocou aqui, eu assisto televisão até 2, 3 horas da manhã, Netflix. Pergunta aí aos convidados se o futuro está me prejudicando ou já está no presente. Já está no presente, né? Então, apesar de existir, como a gente falou, né, características biológicas, né? Mas o problema está no presente. Então, eu estou ligado com a televisão ligada, seja eu esteja na sala ou eu no quarto, eu já estou de alguma forma prejudicando, né, os meus ritmos biológicos. Eu estou tendo um problema com a minha mãe, 77 anos de idade, aprendeu a usar YouTube, é um problema. Tem que tirar o celular dela de madrugada, senão ela fica, né? Então, de fato, os problemas já são atuais. Eu só durmo com o ventilador parado para mim, é o que diz aqui a nossa ouvinte. É uma condição que ela colocou para dormir, o ventilador virado para ela? Tudo bem, pode até ser o ruído, certo? Então, alguns ruídos, algum barulho, ele pode até ser indutor, né? Ele pode gerar algum tipo de por exemplo, para essa pessoa estar com aquele vento para o corpo dela e ela está ouvindo aquele ruído, então pode ser que isso facilite o seu sono. O sono ele aprende, né? Então, eu digo sono porque eu digo assim, né? As áreas que regulam o sono, elas aprendem comportamentos. Pois não, Felipe. É importante ressaltar que o sono, além dos componentes hormonais que a gente falou, os componentes, às vezes, de patologias, o sono ele é muito mais comportamental, na maioria das vezes, né? Quando o indivíduo não tem um distúrbio do sono, muitas vezes a percepção de sono ruim dele é muito derivada de um fator comportamental. Então, por exemplo, por isso até mesmo que existe um ramo na psicologia que trata justamente isso, que é a terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia. Então, se você quer procurar um psicólogo para tratar sobre esse tema, procure alguém que conheça, é capacitado para fazer esse tratamento. Porque muitas vezes você não precisa de uma medicação para melhorar isso, você precisa apenas mudar o seu comportamento. Esse comportamento, por exemplo, da ouvinte que falou que ver Netflix até 3 horas da manhã, ele é um comportamento autoinduzido, porque muitos pacientes identificam que eles precisam ficar se distraindo até pegar no sono. Meu pai mesmo, ele deixa a TV ligada a noite inteira, porque ele entende que ele pode ficar lá e de repente ele vai pegar no sono. Mas isso não é um comportamento que induz o sono, ele está praticamente cansando o cérebro dele, deixando ele esgotado, até o momento que ele vai apagar. Existem momentos que o nosso cérebro ele decide realmente apagar. Por isso mesmo que existem diversos acidentes de trânsito que causam que são derivados de sono. Conversamos aqui no nosso programa com o professor Pacheco e com o estudante do curso de medicina, o Felipe Vanderlei, sobre